Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Neemias capítulo 10, a aliança do povo sobre guardar a lei. Precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus implica em que nós vamos assumir com Ele um compromisso. E Deus, por sua vez, também vai assumir um compromisso conosco. O nome disso é aliança, amém? Tudo que é nosso passa a ser de Deus e tudo que é de Deus passa a ser nosso. É importante que nós saibamos que existem coisas que nós precisamos guardar. Então, aqui no capítulo 10, do verso 1 até o versículo 27, vai ser uma lista de nomes. Eu vou começar a ler a partir do versículo 28. Você pode até ler depois, do verso 1 ao verso 27. Aí diz, verso 28. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos os que tinham separado dos povos de outras terras, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia da santificação, e de que, no sétimo ano, abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas de lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas feitas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. 37. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então vejam que essa aliança consiste praticamente em eles voltarem a cumprir o pacto que Deus tinha feito com eles. Porém, eles tinham se tornado infiéis. Então é muito importante nós entendermos toda essa parte. Eles iriam se comprometer, né, com relação à questão dos casamentos místicos, a guarda do sábado, as ofertas, dízimos e o cuidado apropriado do templo. Então é muito importante nós entendermos isso. A casa de Deus, ela precisa sobreviver para que o povo de Deus possa ser alimentado, instruído,
aconselhado, ensinado, exortado e disciplinado na obra do Senhor. Uma pessoa que não está plantada na casa do Senhor, não tem como ela crescer, porque rapidamente o inimigo de nossas almas vai enganar essa pessoa e vai fazer com que essa pessoa vá se afastando aos poucos das suas obrigações, dos seus compromissos para com o Senhor. E eu não falo somente da questão dos dízimos e das ofertas, eu falo também concernente à questão da prática do amor, da prática das boas obras, da questão da convivência na hospitalidade, no amor para com os irmãos, na questão do aprendizado. Então, nós vemos aqui que vai haver uma reforma onde a aliança sobre guardar a lei vai ser mais importante do que a negligência que havia em não guardar os sábados, em não promover casamentos mistos e haver uma pureza no meio do povo de Deus, porque esses casamentos mistos faziam com que eles acabassem se desviando dos mandamentos do Senhor. Então, é muito importante nós observarmos isso. Além disso, eles negociavam todos os dias, não separava mais dia de dia. E é interessante que aqui debaixo da lei, o sábado era para ser guardado, existia o ano sabático que também era para ser guardado, né? Coisas que nós não guardamos mais hoje, porque Cristo ele cumpriu essas coisas. Mas nós guardamos outras coisas, né? O amor, a misericórdia, a justiça, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio e outras coisas, né? Com relação aos dízimos e às ofertas, claro que nós guardamos. Para quê? Para que haja mantimento na casa de Deus, para que a casa de Deus seja fortalecida. Quando aqueles que congregam num lugar não são fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas, aquela casa fica debilitada. Aquela casa, muitas vezes, não tem, vamos dizer assim, a condição necessária para prover tudo isso do que eles estão falando. Porque aqui nós vamos ver que existem aqueles, né, que cuidam da casa, aqueles que servem na casa, e eles precisam também serem alimentados, eles precisam ser amparados. Amém? Então, nós vamos ver aqui no versículo 39, que eles vão falar sobre trazer as ofertas do cereal, do vinho, do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores, ou seja, os levitas dependiam dos dízimos. Os levitas não tinham direito à terra. Então, eles dependiam dos seus irmãos e seus irmãos precisavam ser fiéis nessa área também. Claro, a bênção de Deus vem sobre todos e é por todos, mas é necessário que todos entendam que o Senhor, ele deseja que nós obedeçamos a sua palavra. E ele diz assim: assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. E é muito importante nós não desampararmos a casa de Deus. Amém? Então, essa aliança sobre guardar a lei, ela é fundamental. E eu quero agradecer a você que me acompanha. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe.